Vamos fazer uma entrevista agora para falar ainda sobre esse assunto do caso Master, a repercussão das denúncias e do que já veio à tona de todo esse escândalo. Vamos conversar com o advogado criminal, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Marcelo Feller. Feller, muito bem-vindo, obrigada, pela sua participação aqui no Central de Notícias. Feller, quero começar te perguntando justamente sobre isso. O que diferencia, o que distingue todas essas acusações contidas no caso Master, pelo que se sabe até agora, e ainda sabemos muito pouco, haverá muitas ramificações ainda, mas pelo que se sabe até agora, o que diferencia esse caso dos outros que conhecemos recentemente na história do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde aos espectadores. Eu acho que o que a gente tem visto que gera uma certa perplexidade é não apenas um componente aí que nos escândalos passados a gente não via, que é de conversas de ministros, de pessoas relacionadas a ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como pelo menos o que mostram as notícias, são tentáculos muito grandes, né, do Daniel Forcaro, que pessoa responsável pelo banco e que, ao que tudo indica, mantinha relações, potencialmente mantinha relações promíscuas com variadas frentes dos poderes, de todos os poderes, né, executivo, judiciário e legislativo. Acho que esse é um componente relevante. E a gente tem, de um lado, um Supremo Tribunal Federal que naquela reunião gravada saiu uma fala do ministro Dino falando que ele é Supremo Tribunal Federal Futebol Clube, uma demonstração aí de uma tentativa de autopreservação do Supremo. E, de outro lado, também notícias que dizem que o ministro Mendonça já esclareceu que ele considera esse um grande caso da carreira dele. Como vocês vinham dizendo aí, não é um ministro que tem dado... que tem indicado que vai anular qualquer coisa. Claro que as decisões não são monocráticas, as decisões relacionadas ao Banco Master, se mantido o entendimento do Supremo, até na ação penal do golpe, né, que tramitou inteira na primeira turma, só com a participação dos ministros que integram a primeira turma, se mantido esse entendimento, o caso do Banco Master vai ser decidido pelos membros da segunda turma, ministro Gilmar, ministro Toffoli, ministro Fux, Nunes Marques e André Mendonça, e isso, claro, a depender dos passos da Procuradoria-Geral da República, porque o Supremo pode quase tudo, Amanda, mas o Supremo não pode denunciar criminalmente quem quer que seja. Então, se a Procuradoria-Geral da República entender que não existem elementos suficientes para oferecer uma acusação criminal contra quem quer que seja, não há o que o Supremo possa fazer quanto a isso. E a gente vive justamente esse momento, né, Feller, de um descompasso. Não digo nem que seja uma disputa, uma visão diferente, mas talvez um descompasso entre a Procuradoria-Geral da República, que não viu urgência nos pedidos de prisão da Polícia Federal, de Forcaro e Fabiano Zettel, o cunhado dele, e do ministro André Mendonça, que mesmo da Alemanha deu uma bronca pública no Paulo Gonet e expediu com urgência esses mandados de prisão. Como é que você vê esse descompasso? Quem tem razão? São duas visões justificadas ou pode haver um certo... a Procuradoria, a PGR, numa certa zona de conforto, assim, sem cumprir o papel que é esperado dela? Ou há justificativa para o comportamento de Gonet? É sempre difícil falar, Amanda, porque tudo é possível, né? A gente tem, hoje em dia, essas maxi-operações, são operações que têm muitas informações. Então, quando se aprende celular, computadores, de um único alvo, a quantidade de informação que isso fica disponível à polícia, ao Ministério Público e futuramente às defesas, é uma quantidade monstruosa de dados, ainda mais quando a gente tem variados alvos. Pelo que saiu nas notícias, foram 3 representações da Polícia Federal, cada uma com aproximadamente 700 páginas. E também, por mais que possa a Procuradoria bem se aparelhar de outros procuradores que vão auxiliar o procurador Gonet aí na análise das coisas, achar que alguém vai ler 700, 1.400, 2.100 páginas em 72 horas e se posicionar de uma forma coerente e depois de lido tudo, é também um mito, né? Então, claro que o ministro André afirma que era possível olhar, ele analisou, claro, mas é difícil acreditar que
O próprio gabinete dele conseguiu, em 24 horas, olhar tudo isso. Certamente coisas relevantes passaram. E tem um componente adicional, Amanda. No momento em que você tem investigados presos preventivamente, começa quase que um reloginho a contar no Ministério Público que ele precisa oferecer uma denúncia. Você ter um investigado preso sem dar a ele a chance de se defender é muito complicado. Então, se você tem gente presa preventivamente, a Procuradoria tem que correr para oferecer uma denúncia. O que muitas vezes é muito mais complicado. O ministro André Mendonça deixa claro, né, quando ele decreta a prisão, que ele está numa fase de mero juízo de cautelaridade, que é uma coisa mais simples, porque não é exigida provas tão robustas, mas a Procuradoria tem que ter um outro olhar para isso, porque ela vai se manifestar hoje pela prisão, mas amanhã vai estar no colo da Procuradoria a decisão de denunciar ou não e quais elementos que tem que sustentam ou não acusações que ela possa fazer. É um bom ponto, né? Ela tem que agir com mais urgência, celeridade, como você disse, portanto, essa pressão fica principalmente sobre a PGR. Agora, Feller, como é que você vê o ambiente que se forma para a possibilidade de uma delação premiada, mesmo com todo esse material apreendido? Via de regra, ainda há como Daniel Vorcaro, que é visto como líder da organização criminosa, suspeito de ser o líder, contribuir, ele tem elementos adicionais para contribuir, e um líder de organização criminosa pode fazer uma delação premiada. Qual a sua visão? Sim, ele pode fazer uma delação premiada, uma colaboração, isso é um instrumento que está à disposição da defesa dele, e se a defesa dele assim entender, vai precisar primeiro convencer, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal, que aquilo que ele tem a oferecer é suficientemente interessante para aumentar os braços dessa investigação. Vamos lembrar que uma colaboração premiada não basta a fala da pessoa. A pessoa precisa trazer dados de corroboração, informações que corroboram aquilo que ela diz. A gente tem já a polícia que já apreendeu o celular do Daniel Vorcaro, e ao que tudo indica, tinham variadas conversas não apagadas, ou mesmo que apagadas, que a polícia tem conseguido acesso. E hoje em dia, né, Amanda, a gente tem no nossos celulares os nossos maiores segredos. Todo mundo que a gente fala, a gente conversa. É raro hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente fazer reuniões particulares, presenciais e tal, porque a tecnologia traz diversos confortos, né, da gente conseguir hoje fazer uma reunião com alguém em São Paulo, amanhã com alguém no Rio de Janeiro, daqui uma hora com alguém em Brasília, e tudo sentado no mesmo escritório. Será que ele tem outras coisas para trazer que não apareceram nos celulares dele, nos computadores dele, ou ainda que apareceram, mas que ninguém entendeu direito do que se trata? Será que existem codinomes aí, se ele se refere a certas pessoas, que talvez ele vai conseguir explicar e trazer maiores indícios e provas de corroboração de quem são essas pessoas, outras pessoas que não apareceram? E acho também que tem aí um componente político relevante, né? As forças políticas se mexem ao cogitar uma colaboração premiada. As forças políticas, que eu digo, aquelas que têm receio do que pode surgir. E aí acho que tem um componente que, em tese, ao menos, Amanda, um colaborador, ele tem a obrigação de falar tudo que ele sabe. Ele abre mão do direito ao silêncio dele. Então, pelo menos de acordo com a lei, não pode um colaborador falar, olha, eu vou falar de todo mundo menos de tal pessoa, ou menos de pessoas de tal partido, ou menos de ministros de tal tribunal. Em tese, ao menos, isso não poderia acontecer. O colaborador, quando abre mão do direito dele ao silêncio, se depois se descobre que ele mentiu ou omitiu algum fato relevante, ele tem a colaboração rescindida e pode sofrer todas as consequências de uma eventual condenação. E, Feller, para encerrar, qual a gravidade que você atribui às mensagens que foram reveladas em primeira mão pela reportagem da Malu Gaspar no jornal O Globo, o que seria uma troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão dele, né, revelando uma proximidade, ele perguntando se ele pode, né, se o Alexandre de Moraes supostamente pode bloquear, relatando exatamente o que ele estava passando. Isso aconteceu no dia da primeira prisão dele, 17 de novembro de 2025, e até antes o que se sabia também, o que já se descobriu em relação ao ministro Dias Toffoli, né, cujo resort foi vendido em última instância ali para o fundo de Daniel Vorcaro, né? Quer dizer, que comprou uma participação nesse resort.
Eu acho que, veja, o fato das mensagens que bloqueou lá terem sido mandadas no dia da prisão, eu acho que isso tem um efeito jornalístico interessante, mas me parece que isso é pouco relevante, porque ele não sabia que ele ia ser preso, né? Ele estava indo, até onde saíram as notícias, ele estava indo viajar e o Daniel Forcaro não sabia que ia ser preso. Então, a gente não tem elementos, pelo menos eu não vi elementos que dizem que esse bloquear tem a ver efetivamente com as medidas que ele Ele sofreria. teria tido acesso, já foram reportagens publicadas, que ele teria tido acesso por meio daquele braço armado lá da milícia dele, o Felipe Mourão e o Roseno Silva, né, o ex-policial federal aposentado. Eles invadiam os sistemas lá da PF, Ministério Público, e supostamente conseguiram acesso, sabiam que o juiz Ricardo Leite, lá da 10ª Vara de Brasília, iria prendê-lo em breve, né? Tanto que tem a história da compra do jornalista num site para esquentar a matéria, noticiando a fraude do BRB e Master, uma suposta ordem de prisão para que a defesa do Forcaro pudesse entrar com alguma petição tentando reverter aquilo, evitar o mandado de prisão, o que obviamente não aconteceu porque ele foi efetivamente preso, né? É que me parece, mano, um pouco pueril a gente. Veja, se a intenção do Daniel Forcaro era que o ministro Alexandre de Moraes bloqueasse a ordem de prisão, me parece um pouco pueril o pensamento dele. Porque um dos princípios básicos do Poder Judiciário é atuar é, quando, quando há algum pedido. Então, assim, achar que o ministro bloquearia uma decisão judicial sem um pedido expresso, um pedido feito pela defesa de quem quer que seja, seria um pouco, a meu ver, pueril. Agora, ministros do Supremo, do STJ, juízes, procuradores, eles podem ser amigos e ter relação de com quem eles quiserem. O que eles não podem é julgar essas pessoas. Porque, enfim, é bastante problemático que isso não seria a primeira vez que acontece, mas me parece bastante problemático que um juiz, seja ele de primeiro grau, seja um desembargador ou um ministro, julgue uma pessoa com quem ele conversa de forma cotidiana. O princípio básico da magistratura é a imparcialidade, né? É não ter interesse nenhum em decidir de um jeito ou de outro. E na medida em que ministro ou isso se for verdade tudo, né? O gabinete do ministro Alexandre disse que não reconhece as conversas, né? Mas aí a problemática seria o julgamento em si, além, é claro, de outras questões que surgiram, o contrato com a esposa do ministro Alexandre, acho que é uma coisa problemática, uma coisa que o interesse público demanda aí um entendimento. Existem escritórios de advocacia que têm contratos que cobram 3 milhões de reais por mês de uma empresa? Claro que existem. Usualmente são contratos que envolvem variadas ações, que envolvem um grande grupo de advogados trabalhando para aquela empresa. Enfim, são coisas a serem observadas aí, analisadas, seja para escrutínio da população, seja ainda para escrutínio do próprio Senado, que é quem tem aí a possibilidade de investigar melhor isso, ou mediante provocação do próprio Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Em tese, o próprio Supremo poderia investigar mediante provocação da PGR. Marcelo Feller, muito obrigada pela sua participação no Central de Notícias. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Amanda.